Olá, no programa de hoje, o combate às mudanças climáticas em escala global. As políticas de financiamento encaminhadas na recente COP29 do Azerbaijão, as definições sobre o mercado de carbono e as perspectivas em relação aos combustíveis fósseis, e os desafios e oportunidades que o Brasil terá à frente da COP30 em Belém. Eu converso com o biólogo, doutor em ecologia pelo FMG e diretor do Instituto Bem Ambiental, Tiago Metzger. Bem-vindo, Tiago, ao Mundo Político. Prazer recebê-lo aqui, nesse que é um reencontro para nós, né, depois de quase 3 décadas de sermos colegas lá do Colégio Bituruna, de Governador Valadares. Obrigado pelo convite, Marco. Espero poder trazer para vocês as novidades e a perspectiva da agenda da mudança climática internacional. Um prazer estar aqui contigo. Pois é, prazer é nosso. Obrigado por atender nosso convite. Você participou, Tiago, em Baku, no Azerbaijão, das agendas da COP29, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E o financiamento para combater os efeitos dessas mudanças foi o principal tema em discussão. Os países em desenvolvimento saíram, de certa forma, frustrados com o resultado final, que projetou 300 bilhões por ano destinados a esse fim. Qual a sua avaliação sobre esse desfecho? Marco, a COP29 no Azerbaijão foi mais um dos eventos, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas e que, de certa forma, na minha opinião, teve avanços significativos. Falando especificamente da questão do financiamento climático, que é uma pauta desde o Acordo de Paris, onde foi definido que os países desenvolvidos têm que pagar 100 bilhões de dólares por ano para os países do sul global, os países subdesenvolvidos, para que eles possam se adaptar à mudança do clima. Isso é o princípio do poluidor-pagador, visto que os efeitos dos eventos climáticos extremos causados hoje é culpa deles, né, de todo esse processo de industrialização. Bom, definido 100 bilhões de dólares por ano, nos 48, na prorrogação, a COP29 acabou na sexta-feira, dia 22, e esse número dos 300 bilhões foi acordado somente no domingo, na prorrogação. E a minha avaliação, Marco, é que é insuficiente ainda para que todos os países subdesenvolvidos possam se adaptar? Sim, é um recurso insuficiente, principalmente pelas estimativas que os órgãos técnicos projetam. Contudo, tem 2 ponderações que eu gostaria de trazer. A primeira delas é que triplicamos o valor. Eram 100 bilhões de dólares por ano, agora temos 300 bilhões de dólares por ano assumidos e com metas de aumento ainda gradativo. Então conseguimos triplicar o valor. O segundo, a segunda ponderação, Marco, é que nós precisamos capacitar municípios, estados e agentes públicos de governos federais de todos os países subdesenvolvidos para que consigam acessar esse recurso. Porque hoje eu posso te afirmar, não existem projetos maduros e prontos suficientemente do ponto de vista da modelagem econômica, da modelagem técnica, para poder acessar 300 bilhões de dólares por ano. Mas essas capacitações são acessíveis para esses gestores municipais, estaduais? Nos últimos anos vem crescendo assim de forma representativa. Esse ano, particularmente, eu estou muito impressionado com a quantidade de cursos e capacitações para gestores. Tanto a UNFCCC, que é o órgão da Convenção Quadro das Nações Unidas à Mudança do Clima, da ONU, tem disponibilizado plataformas virtuais, encontros presenciais, grupos de trabalho por setores, para países latino-americanos, para países que têm matriz florestal, como o caso do Brasil, Madagascar e outros. Gestores de iniciativa privada também podem acessar? Podem, mas não nessas plataformas. Aí nós temos outros programas que são disponibilizados para iniciativa privada. Porque, num primeiro momento, o recurso do financiamento climático é para ser captado pelos entes federativos. Sim. E dentro de um processo, um conceito também
que foi bem trabalhado na COP29, Marco, o do federalismo climático. Então, municípios, estados e governo federal em atribuições conjuntas para poder modelar e captar conjuntamente ou de forma independente esse recurso. Ainda sobre valores, um investimento anual na casa do $1 trilhão seria de fato mais desejável frente aos inúmeros efeitos que a gente já vem sentindo, né, em diferentes lugares do mundo com catástrofes que se sucedem? Sim, seria desejado valores na casa de trilhão. O próprio IPCC já projetou isso acima de 5 trilhões de dólares anuais, pensando em todas as regiões dos países subdesenvolvidos, Marco. Mas é um dinheiro que você dificilmente conseguiria captar todo esse recurso, executar, colocar em obra e fazer uma prestação de contas para que seja transparente, para que seja dentro dos princípios de compliance e de ética que precisa ter, afinal de contas, é um recurso que ele tem uma origem privada, mas é para um bem público. Então, imagine como que países já chamados subdesenvolvidos, que temos todas uma série de dificuldades que conhecemos bem, vão conseguir prestar contas e gastar com eficiência recursos tão importantes se boa parte dos municípios ainda não tem seu plano diretor, não tem o seu plano de saneamento. Temos que voltar algumas casas, né? Exatamente, ter uma inteligência territorial para que possam colocar projetos prioritários realmente no chão. Nas negociações diplomáticas, Tiago, por que, na sua visão, os países ricos ainda resistem tanto, né, a assumirem maior protagonismo nessa questão? Ao falar de dinheiro, de recurso, ainda tem uma resistência, principalmente com o argumento da transparência. Muitos se colocam de uma forma reativa porque afirmam que colocar um recurso ele vai ser dentro de países que têm um processo de corrupção muito grande, pode ser desviado, países que não conseguem ter uma autonomia, pode ter desvio desse recurso, e outros países que ganham tempo mesmo, dentro de uma diplomacia climática internacional, né, Mar? Existem muitos fatores. Por exemplo, estávamos na COP29 quando foi divulgada a eleição de Donald Trump, a vitória. E o Donald Trump, como no mandato passado, ele é um político reativo e não, vamos dizer, condizente com a agenda climática. Tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Na verdade, ele não tirou, porque o processo não é tão... o processo é muito burocrático, mas ele anunciou que iria tirar. Momentaneamente, digamos assim. E ele anunciou que iria tirar, simbolicamente. E com isso, você gera uma falta de credibilidade enorme. E aí você imagina um conjunto de países da Europa já falando assim, opa, se os Estados Unidos não vai colocar o dinheiro, eu também não vou colocar. E principalmente China. Houve um debate, se me permite, Marco, que era uma expectativa. Olha, a China ela pode ter duas grandes atuações. Se os Estados Unidos agora, com Donald Trump, realmente recuar e não botar o recurso, a China também pode recuar e falar assim, a China é a primeira maior emissora, eu também não vou colocar. Mas nós até chegamos a comentar isso numa das entrevistas e aconteceu exatamente o segundo cenário. Com uma potencial recuada dos Estados Unidos, a China falou, então, eu vou colocar o dinheiro e vem se aproximando dos países do sul global, a exemplo do G20. Estava acontecendo a reunião em Baku, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estava lá conosco, ela voltou ao Brasil para participar de uma das reuniões do G20, que a China estava presente, e depois voltou para Baku para terminar as negociações. Então, a China tem feito um movimento geopolítico agora de aproximar dos países para ganhar espaço comercial, para ganhar toda uma nova economia, já que um dos principais atores está recuando. Havia uma expectativa também de países do Golfo assumirem uma posição mais agressiva nesse financiamento. Isso aconteceu em alguma medida? Ainda não. Os países produtores de petróleo ainda têm resistência. Apesar da ONU
de forma muito estratégica e geopolítica, ter feito as últimas 3 COPs em países produtores de petróleo, que foi Sharm el-Sheikh no Egito, Dubai e esse ano no Azerbaijão. Por que a ONU também coloca isso? Para trazer esses atores para o campo e fazer eles partícipes das decisões. Então, existe um engajamento, mas eu te diria, Marco, que na minha leitura, os países produtores de petróleo, eles têm participado, ainda não estão empenhados da forma e da responsabilidade que deveriam ter, mas eles estão de olho já também no novo mercado, na nova economia, das energias renováveis e de toda a mudança tecnológica que isso pode ter, porque sabem que o combustível fóssil é finito. Ainda sobre isso, né, essa exploração desenfreada desses combustíveis, de fato, contribui muito, né, para acelerar o aquecimento global. E depois da COP28 em Dubai, né, em 2023, ter dado ali um primeiro sinal da história, né, para o fim dessa exploração, o acordo em Baku não fez menções ao setor. Isso pode ser lido como um retrocesso? Pode ser lido como uma falta de prioridade, eu diria, visto que o foco estava no financiamento climático. De certa forma, um retrocesso, eu concordo com você, porque, Marco, a meta inicial era mantermos o aquecimento global médio em 1,5 graus. Por que essa meta? Com isso, a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos seria mais previsível, mais controlada. Contudo, mas para que isso acontecesse, o nosso processo de transição energética teria que ser muito acelerado e petróleo, não poderíamos abrir mais um poço de petróleo no mundo. E no mesmo momento que estamos discutindo manter um aquecimento em 1,5, estamos discutindo uma abertura de um petróleo na Foz do Amazonas. Então, essa é uma contradição brasileira que está sendo muito apontada. Que está sendo muito criticada, muito apontada, e a extração continua. Olha, eu te digo o seguinte, não vamos mais conseguir manter essa meta de 1,5 graus de aumento médio da temperatura, porque os balanços globais de carbono, teve em Dubai e vamos ter no Brasil na COP30, indicam que nós não estamos reduzindo. Por quê? Você tem os processos de mitigação, que é diminuir a emissão de CO2 através de mudanças tecnológicas, e temos a adaptação, que é nos adaptar aos eventos climáticos extremos que vão acontecer. E a mitigação não tem reduzido. Quando os países reportam anualmente as suas emissões de carbono, não estamos vendo ganhos significativos para manter a temperatura média de 1,5 graus. Então, nós já podemos começar a pensar que a adaptação cada vez mais vai ser importante e mais recursos vamos precisar, porque a mitigação não está sendo efetiva. Em relação ao mercado de carbono, o acordo final da COP, né, estabeleceu as bases para uma regulação global que será administrada pela ONU. Isso foi um avanço e quais são os próximos passos? Marco, esse foi um dos grandes avanços e gerou uma atmosfera super positiva na COP29, porque essa regulamentação foram nos 3 primeiros dias da COP. Então, uma questão que também já vinha sendo discutida há muito tempo, nos 3 primeiros dias da COP foi definida e gerou um ambiente positivo. E quais que foram essas principais regulamentações? Você deve se lembrar que houve vários escândalos mais recentes sobre projetos de crédito de carbono, que na verdade não tinha crédito, não tinha carbono, porque um projeto de crédito de carbono nada mais é do que uma árvore crescendo com a fotossíntese, tirando CO2 da atmosfera e incorporando na madeira. Há investigações, né, aqui no Brasil a respeito. Exato, tiveram grandes escândalos, inclusive de uma grande certificadora. Então, nós estávamos sem credibilidade. A regulamentação dos principais mecanismos foram criar regras para evitar a dupla contabilização do carbono. Se eu sou um desenvolvedor de projetos e vendo para você, não há como mais eu vender para o segundo, para o terceiro ou para o quarto. E isso através de uma série de parâmetros e isso também através de uma plataforma pública de projeto de crédito de carbono. Nenhum projeto de crédito de carbono vai receber, negociar ou vender se não estiver na plataforma e se não estiver validado pelo seu país de origem.
Brasil, Tiago, se prepara, né, para receber a COP30 em Belém. Será a primeira COP no Brasil e apenas a quarta na América do Sul. E vai marcar ainda a primeira década de existência do Acordo de Paris, né? 10 anos aí, 2015, 2025. Qual o tamanho dessa responsabilidade que assumimos e os principais objetivos que nós podemos perseguir? A responsabilidade é a maior de todas. É a maior de todas. O Brasil, muito pelo bioma, né, da Amazônia, ele é um país extremamente visado nos acordos internacionais. Estamos falando tanto de COP da biodiversidade que aconteceu em Cali, na Colômbia, COP das mudanças climáticas e COP até da desertificação. Mas na COP da mudança climática, a Amazônia, o Brasil, dá para acreditar que o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta? Um país que não tem uma matriz industrial, forte bastante, mas ele é o quinto maior emissor devido a queimadas e devido a desmatamento ilegal. Então, a Amazônia, que tem um atrativo de serviços ambientais gratuitos, de rios voadores, de uma série de questões, ainda assim, desmatamento e queimada. Então, a Amazônia é muito vista por todos os lados. E a diplomacia internacional, muita gente nem conhece a Amazônia. Vai ser uma oportunidade. Vai ser oportunidade. Está sendo chamado de COP da Floresta, Marcos. E assim, a responsabilidade e expectativa é a maior de todas. E o governo brasileiro tem se preparado não só para fazer uma COP. O governo brasileiro tem se preparado para realmente se tornar um player no sul global da agenda climática internacional. Então, a COP30, o ano que vem em Belém, ela traz uma responsabilidade imensa em várias agendas. Agenda de perdas e danos, agenda de justiça climática, agenda de balanço global de carbono, agenda de adaptação e a tentativa constante do aumento do recurso do financiamento climático, tendo os países capacitação para poder acessar esse recurso, como tem uma nova mudança de paradigma, Marco. Por quê? A mudança do clima ela traz uma oportunidade de transformarmos transformarmos a economia, que hoje a gente pode dizer globalmente está bem defasada, para uma nova economia, uma bioeconomia, uma economia mais centrada nos recursos naturais, das florestas, dos povos originários, dos grupos mais vulneráveis à mudança do clima. O Brasil tem potencial para você, de fato, de se tornar uma potência verde global? E a pergunta é muito porque, olhando para a nossa realidade interna, para aspectos da conjuntura internacional, a gente vai enxergar entraves, né, também. Vai enxergar entraves, vai ter difícil. Mas, Marco, eu nunca vi o Brasil com tantos planos, programas e projetos prontos para poder colocar em prática. Lá na COP29, nós tivemos com a Ana Toni, que é a secretária nacional da mudança do clima, uma mulher, uma profissional extremamente competente e com projetos de A a Z. E eu me lembro que ela me sinalizou, ela me indicou uma questão, falou, olha, a gente só precisa de uma indicação que o mundo está nessa, que o mundo vai colocar o recurso e que podemos colocar. Eu acredito que o Brasil é um dos países do sul global mais preparados para ter essa ascensão e ter essa liderança na agenda climática internacional. E a COP30 vai dizer isso. Tenho medo da infraestrutura de Belém. Se realmente não houver agora, toda essa preparação, uma grande força-tarefa, eu tenho um pouco de receio da infraestrutura conseguir abordar isso tudo. Mas do ponto de vista prático da agenda climática, o Brasil está indo não é só para fazer a COP, não. O Brasil está indo para ser um grande ator nessa agenda climática. Vamos trazer a conversa ainda mais para perto da gente aqui. Minas Gerais, em que lugar nós estamos hoje, né, em relação aos compromissos com a sustentabilidade e o que ainda pode ser feito em âmbito estadual rumo a essa COP30? Vamos fazer o recorte da sustentabilidade na agenda da mudança climática, né, Marco? Assim,
estivemos com a secretária estadual de Meio Ambiente, que é a Marília, e Minas Gerais, se eu não me engano, já é a segunda COP que ele faz o Minas Day. Então, ele apresenta todas as suas iniciativas frente à agenda climática, principalmente nas COPs que estiveram presentes. Minas Gerais ele fez uma atualização do seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, tem a base, quais os setores emitem mais, quais as políticas que tem que fazer para diminuir. Na parte seguinte, Minas Gerais trabalhou as vulnerabilidades do Estado. Então, Minas Gerais, que tem 3 biomas, né, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, tem diferenças regionais, econômicas, ambientais, sociais tão grandes, o mapa de vulnerabilidades foi hiper importante. Por quê? A vulnerabilidade do município do Vale de Jequitinhonha é completamente diferente de um município do sul de Minas. Após a vulnerabilidade, Minas Gerais começou a trabalhar cada setor e cada município e cada região para diminuir as vulnerabilidades e diminuir a emissão. E teve uma iniciativa aqui da Assembleia Legislativa, que tive a oportunidade de participar também. Pois é, né, o seminário, né, que foi realizado aqui em 2024, um grande seminário que discutiu com organizações da sociedade civil e do poder público os desafios, né, na convivência com a seca e a chuva extrema. Como é que você viu também os resultados desse seminário, né, se somando aí às iniciativas que você descrevia do Executivo? Exato, Marco. Eu acho que foi uma completude, se me permite, das iniciativas que foi bem interessante. O seminário, nós fomos convidados, tivemos a oportunidade de participar tanto pela AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, como pelo Conselho Regional de Biologia, do qual faço parte. Participamos, a agenda foi audiências e mapeamentos região metropolitana e depois no restante do estado. Houveram audiências no norte, no leste, no sul, para captar a percepção de cada região. Depois trouxeram isso, conseguiram captar mais contribuições de especialistas, de pessoas, né, desses locais, e fecharam um documento que foi revisado por todo mundo, foi validado por todo mundo e foi entregue aqui na Assembleia para os próximos passos. Eu entendi como uma iniciativa que foi na linha de Minas Gerais para trabalhar a diminuição da nossa vulnerabilidade, Marcos, e com a iniciativa da Secretaria do Estado. Porém, eu quero trazer agora só um pouquinho para o chão em termos de políticas públicas. Eu acho que nós estamos indo num caminho muito interessante. Trazendo para o chão, Belo Horizonte tem áreas de risco geológico mapeados há décadas. Risco geológico, quando nós temos um extremo de chuva, como tivemos há 2 semanas atrás, causa um desequilíbrio completo para grupos mais vulneráveis, como o Morro das Pedras. O que você está querendo dizer, se eu estou entendendo, é que é preciso mais pressa. Pressa e prática. Estamos prontos do ponto de vista e da estruturação conceitual. Agora a gente precisa agir. Grupos mais vulneráveis no Morro das Pedras, já não era, estou colocando o exemplo do Morro das Pedras, como em algumas outras regiões onde a maior vulnerabilidade é o risco de deslizamento geológico. Já não eram para estar ali. Já eram para ter sido de uma forma respeitosa, com justiça, um termo que a gente chama de justiça climática, teriam sido relocados. Me lembro da onda de calor em janeiro do ano passado. Nós temos a oportunidade, numa onda de calor, de aumentar o ar-condicionado. Numa onda de calor, uma família de 6 pessoas que vive um cômodo numa telha de amianto sabe a realidade da mudança climática. Em um recente artigo, né, inclusive você e o urbanista Sérgio Mício destacam que uma das questões mais urgentes é justamente essa, né, de assegurar a estados e municípios lá na ponta, né, uma adaptação a essa emergência climática. E vocês falavam também ali do quão dramática é a situação dessas aglomerações urbanas, né? Pensando aí em políticas públicas, o que é mais urgente, né, nesse cenário?
das cidades, das periferias, das áreas mais vulneráveis? Ô Marco, eu tenho oportunidade há quase 20 anos, né, conviver com o Sérgio Mício, arquiteto urbanista, e também temos uma complementação de visões interdisciplinares muito interessantes. Assim como a agenda da mudança climática tem uma oportunidade para uma nova economia, eu nunca vi um assunto como a agenda da mudança climática que vira um guarda-chuva sobre diversas necessidades já mapeadas há anos da agenda urbana. Saúde, habitação, educação. Falar hoje em habitação justa, que é um direito do cidadão pela Constituição Federal, sem considerar um local que esteja protegido de uma enchente, de inundação, um local que esteja protegido de um evento climático extremo, hoje não é compatível com a agenda da mudança climática. Então a mudança climática virou um guarda-chuva. E as prioridades são lá dentro. A gente sabe das deficiências de saúde. Dengue, chikungunya. O que a mudança do clima prevê? Um aumento gradual da temperatura média. Com isso, em termos de mundo, nós vamos ter um pouco de expansão dos trópicos. Nós estamos falando de doenças tropicais. Então nós estamos falando que pode haver aumento da frequência dessas crises sanitárias. Então, como que a gente lida com uma questão de saúde sem hoje, por exemplo, da dengue, da chikungunya, sem hoje considerar um cenário de grande onda de calor? E aí, Marco, eu quero Educação entra na conscientização, por exemplo, né, também. Exato, da conscientização das pessoas e numa moradia. Por isso que eu te falo, existem regiões em Belo Horizonte, para a gente trazer para a prática, que há décadas estão mapeadas como áreas de alto risco geológico. Há décadas. E nós temos aglomerações urbanas nessas áreas há décadas. Temos programas, já tivemos programas como Vila Viva, já tivemos alguns programas. Só que agora é hora de pegar esse recurso do Fundo Climático, par desses 300 bilhões, e acelerar para tirar essas pessoas, porque a frequência e intensidade de eventos climáticos extremos está cada vez maior e é incontrolável. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Thiago. Assunto muito importante, interessa demais ao nosso futuro e contamos com você para que a gente tenha outras conversas futuramente, vá fazendo um acompanhamento aí desse cenário. Vai ser um prazer, pode contar com a gente, Marco. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar reencontrando contigo. E, para uma mensagem, eu te diria, temos que acelerar a agenda de adaptação em todos os momentos. Aqui na Assembleia, temos oportunidade também para poder influenciar, né, positivamente os agentes que tomam conta do Legislativo e do Executivo, e essa é uma das missões do nosso trabalho, traduzir a sopa de letrinhas climáticas no dia a dia do cidadão. Muito importante para a gente. Eu conversei com o biólogo Thiago Metzger, doutor em Ecologia pelo FMG e diretor do Instituto Bem Ambiental. Falamos sobre o saldo da recente COP29 do Azerbaijão em relação às políticas de financiamento para o combate às mudanças climáticas e as definições do mercado de carbono, e também do cenário que se desenha, né, para a COP30 do ano que vem, em Belém, no Pará. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.